a Enterprise recebe um pedido de socorro de Scalos, mas misteriosamente não encontra ninguém no planeta. No fim, tudo se resume a uma questão de velocidade, em Wink of an Eye, episódio da terceira temporada de Jornada nas Estrelas que vamos revisitar agora. Bem, Wink of an Eye é uma premissa bastante divertida e tem um episódio legalzinho, dá pra se divertir com ele. Mas é cheio de furos, né? Vamos combinar que tem um monte de probleminhas a história, você tem que ir meio com o cérebro desligado. Se for com o cérebro desligado, você acaba curtindo. Essa é uma premissa que nasceu com Lee Cronin, ou melhor, Gene Alcun, né? Ele saiu na segunda temporada da série, foi trabalhar para a Universal, estava trabalhando em outra série, mas tinha se comprometido com o Gene Roddenberry que ia contribuir na terceira temporada. Chegou a produzir 2 roteiros, propôs outras histórias, mas aí não conseguiu tempo para escrever os roteiros. Então essa é uma história que ele propôs em março de 1968 e ficou meio encostada lá porque ele não teve tempo de desenvolver o roteiro. E aí, o que aconteceu foi que trouxeram o Arthur Heinemann para transformar ela em roteiro, eventualmente quando precisaram da história, lá para agosto de 1968, para produção em final de setembro. Então, uma vez que ela entrou realmente no esquema de virar roteiro, ela avançou bem depressa. E os problemas que estavam na premissa original não foram solucionados, né? Como a gente pode ver no episódio final. É uma premissa bem criativa, interessante, mas não dá para dizer que era original, viu? Porque o Gene Alcun, que trabalhou em The Wild Wild West, na verdade tirou ela de um episódio dessa série escrito pelo John Newbold. Inclusive, o mesmo John Newbold que chegou a contribuir no episódio Bread and Circuses, da segunda temporada de Jornada nas Estrelas. E lá tinha essa premissa aí das pessoas aceleradas e tal, e essa coisa de que uma pessoa muito acelerada que os outros não podem ver. O mais curioso ainda é que essa premissa também não é original de The Wild Wild West, mas o John Newbold tirou de um conto de H.G. Wells. Pois é, H.G. Wells, o escritor inglês famoso, escreveu um conto chamado The New Accelerator, que foi publicado em 1901. E foi daí que o John Newbold teve a inspiração para fazer The Wild Wild West, e do The Wild Wild West, o Gene Kuhn teve a inspiração para propor essa história para Star Trek. Arthur Heinemann foi lá e escreveu o roteiro, não resolveu os problemas de lógica, mas fez algumas modificações importantes para melhorar o ritmo da trama, né? Então incluiu mais aquele ângulo de ciúmes do Rael por conta da Dilla, que gosta do Kirk e tal, para criar um pouco mais de suspense e tornar a história um pouco mais dinâmica. Uma história que, a rigor, não tem muito o que explorar de novidade, né? É praticamente um bottle show, ou seja, ela é totalmente ambientada na própria Enterprise, tirando aquela cena de abertura lá no planeta. É um único cenário, uma fonte, né, que o Matt Jefferies teve que projetar para fazer esse episódio. De resto, os cenários são todos os cenários fixos da Enterprise. A própria engenharia ambiental que aparece aí nesse episódio, ela é basicamente a sala de reuniões redecorada. Então não precisaram fazer nenhum outro cenário. A única coisa nova mesmo foi a fonte. E isso, naturalmente, tinha a tendência de baratear muito o episódio. A NBC, de início, queria que eles fizessem o episódio todo no planeta, o contrário do que foi feito, né? Mas, e claro que se ele fosse todo no planeta seria mais interessante, teria mais possibilidades de exploração e menos problemas de lógica, mas ainda assim seria muito caro de se produzir, né? Para você fazer um cenário todo lá, ou mesmo filmar em locação, ia ser muito complicado. A produção tinha que ser realista, por mais que a NBC quisesse que o episódio fosse com mais valores de produção, ela não pagava para isso. Então a produção tinha que ser realista e decidiram filmar ele todo a bordo da Enterprise, o que tira um pouco das possibilidades criativas, mas ao mesmo tempo não compromete o episódio. É um episódio que funciona bem dessa maneira, não incomoda, tem um bom ritmo e não é assim, dos episódios da terceira temporada tem vários muito, muito piores que esse.
Esse realmente não figura entre os melhores, mas também não figura entre os piores. Para dirigir esse episódio, não muito desafiador, o pessoal trouxe de volta o Judge Taylor, diretor e ex-ator que já tinha atuado na terceira temporada com The Paradise Syndrome, né? Aquele episódio do Kirok e tal, com locação mais sofisticado. Agora ele vem para fazer um episódio menorzinho e a missão, como sempre, era cumprir prazos e não estourar o orçamento, no que ele foi muito bem. Concluiu com 6 dias de filmagem e no final das contas esse episódio foi um dos mais baratos já feitos na série clássica. Ficou menos de $15 mil abaixo do orçamento limite e claro, essa graninha que sobrou aí ajudou a compensar um pouco do prejuízo que estava acumulado na terceira temporada. Então não é que sobrou dinheiro e dava para gastar mais para frente, mas ajudava a compensar o que já tinha sido gasto na terceira temporada. Para os papéis principais aí que a gente vê convidados, nós temos a Kate Brown como a Dilla e o Jason Evers como o Rael. Dois atores mais ou menos já veteranos, a Dilla menos, ela teve menos papéis antes desse, mas já tinha feito algumas coisas na televisão. O Jason Evers é muito mais rodado. Mas enfim, também não são atuações que se mostram muito marcantes. É aquele feijãozinho com arroz mesmo. Nada que a gente fale, nossa, que memorável essa atuação. Tudo nesse episódio é mais ou menos. E os atores convidados também são mais ou menos. Agora, o diretor em si, em meio a essa mesmice, conseguiu trazer aí algumas inovações e um pouco de criatividade para tornar esse episódio mais interessante. Talvez a contribuição mais marcante dele nesse episódio tenha sido usar a questão do ângulo de câmera para retratar as cenas que estão no ambiente acelerado comparado com as cenas que estão no ambiente de velocidade normal dos tripulantes da Enterprise, né? Então quando você vê a dinâmica entre o Spock, o McCoy, o Scott, eles estão em velocidade normal, então a câmera está em 90 graus com relação ao solo. Depois quando você tem uma cena em alta velocidade, eles inclinam a câmera mais 15 graus, ela fica meio na diagonal e eles filmam a cena dessa maneira. Inclusive quando mostram o Kirk passando de uma velocidade a outra, você vê na ponte da Enterprise a câmera se inclinando para acompanhar esse movimento dele enquanto ele olha em volta e o pessoal andando mais devagar. Então assim, foi um uso efetivo da câmera para demonstrar essa mudança de velocidade. E se você for parar para pensar, a ideia de criaturas tão rápidas que elas não apareceriam, né? Ou soariam como mosquitos, como a gente vê aí, parece lembrar mesmo aquela coisa do mosquito, né? Que ele tem reflexos muito mais rápidos que os humanos, então do ponto de vista do mosquito nós parecemos estar andando em câmera lenta. Se você leva isso a um nível absurdo, você chega à situação desse episódio em que os escalosianos andam tão depressa que ninguém nem consegue vê-los. Mas claro, isso gera um monte de problemas de lógica no episódio que não tem muito conserto. Por exemplo, talvez o mais gritante seja o seguinte: você tem o pessoal andando em ritmo normal na Enterprise e o pessoal andando em ritmo acelerado, e as histórias parecem andar em paralelo, né? Embora, claro, em ritmo acelerado tudo devesse acontecer muito mais depressa. Então tem essa discrepância que é difícil de conciliar. E tem algumas coisas como, por exemplo, como é que eles se transportam pela Enterprise, né? Eles até tomaram cuidado de deixar todas as portas abertas e tinha uma fala no roteiro que dizia que as portas estavam travadas abertas. No final essa fala foi derrubada do episódio, então acaba que a gente fica sem explicação. Mas o mais dramático é o turboelevador, né? Porque o turboelevador vai andar no ritmo de sempre. E do ponto de vista dos escalosianos, pegar o turboelevador para descer para outro deck levaria uma vida para eles conseguirem descer. Então quer dizer, enfim, essas coisas não se encaixam. Não adianta você tentar encaixar, você tentar achar uma resposta. Não se encaixam. O negócio é você ir para esse episódio sem se preocupar com isso. E outro aspecto interessante aí
foi que eles escaparam dos sensores da NBC com relação à questão sexual. Existia um tabu muito grande de sugerir sexo numa série de TV aberta nos anos 60, mas em Star Trek eles eram sempre arrojados e deram um jeito de incluir isso nesse episódio, numa cena em que a gente vê o Kirk só calçando a bota, ele tá com a Dila, ele tá calçando a bota e ela tá arrumando o cabelo, e é uma sugestão de que antes da cena começar, eles teriam tido uma relação sexual. Isso passou zerado pelos sensores do estúdio e da rede de televisão e foi ao ar. Como foi filmado, é uma sugestão sutil, mas que mostra que realmente Star Trek, desde o seu começo, e inclusive nessa terceira temporada um pouco mais diluída, porque não tinha o Gene Roddenberry à frente da produção para bater chifre com o estúdio e com a rede de televisão, ainda assim ela tentava manter essa linguagem adulta. Era uma série claramente voltada para o público adulto, atraía bastante o público jovem, mas não era para criança. Então isso mantém o espírito da série e mostra que realmente eles estavam tentando ser tão arrojados quanto possível naquela época. Agora, não tem muito mais o que tirar desse episódio, né? Ele é um episódio divertido, eu confesso a você que eu gosto, eu acho que ele tem qualidades, principalmente no arco narrativo. Eu acho que ele é construído de uma maneira interessante e a premissa é muito criativa. Não por acaso veio lá de A.G. Wells lá atrás. É bem curioso. Mas é claro, é um episódio que no final não te traz muito e ele termina de um jeito melancólico, né? Quer dizer, porque a Enterprise acaba abandonando os caras lá e fica claro que ninguém vai ajudá-los, ninguém vai passar por lá e eles também não aceitam ajuda da Federação para tentar resolver o problema deles, dizem que já tentaram tudo e no final das contas o que acaba acontecendo é que a gente tem que concluir que eles vão morrer lá, né? Eles não conseguem mais se reproduzir, essa é a motivação principal deles, inclusive para sequestrar a tripulação da Enterprise, e vão morrer todos, e a civilização vai acabar ali. Então ele tem esse tom melancólico, mais um sinal de que ele é adulto, mas ao mesmo tempo deixa aquele gostinho de, poxa, talvez alguma outra coisa pudesse ser feita, algum outro encaminhamento pudesse dar uma solução mais satisfatória para esse episódio. Mas ele roda bem, e se você entrar nele de espírito desarmado e com o cérebro meio desligado, sem prestar atenção aos detalhes e às falhas de lógica, ele desce bem como um episódio razoável da terceira temporada de Jornada.